Muito bem, meu nome é Ricardo Machado e essa é a nossa terceira aula aqui do módulo Prevenção de Incêndio. Deixa eu ocultar essa coisa aqui, ligar meu sistema de iluminação. Ó, melhor, né? Com a luz amarela. Então, hoje a gente vai aprender sobre os extintores, né? A primeira coisa é o equacionamento do sistema preventivo por extintores. E o importante aqui é a gente ter uma densidade de extintores no nosso prédio, né? Na nossa edificação, que atenda um caminhamento, né? E que eu tenha tempo para chegar nesse extintor e retornar até o local do incêndio, né? Ou me dirigir até o local do incêndio. Claro que esse tempo depende do risco de incêndio, que é expresso aí pela carga de fogo, a quantidade de materiais combustíveis que eu tenho no meu prédio. Tá? Então, a primeira coisa a fazer é classificar essa carga de incêndio. A gente tem aqui de estudo científico, né, a densidade de energia por metro quadrado de cada tipo de edificação. Então, a situação aqui de um serviço de hospedagem, por exemplo, aqui uma parte hotel, né? Seria aqui 500 megajoules por metro quadrado. Então, se soma tudo que é de combustível, né? Converte para energia e divide pela área do prédio. Eu já tenho isso nessa tabela, né? Não preciso fazer esse cálculo, eu já tenho isso tabelado. O que seria essa IT, então? É a Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros, né? A gente vindo aqui nessa IT 14 com a carga incêndio, a gente volta até a instrução técnica número 1, que é a classificação das edificações, e aí eu vou saber lá qual é o risco do meu prédio, né, da minha edificação. Tá? No caso de uma escola, por exemplo, lá na IT 14, numa escola profissionalizante, a gente vai ver que está entre 300 e 1.200 megajoules por metro quadrado, então seria ali um risco médio. E é nesse risco médio que a gente vai determinar qual é o caminhamento máximo, né, permitido até o extintor. E, finalmente, aqui na norma 21, que é a norma específica, né, a Instrução Técnica 21, aqui do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte, a gente vai ter como equacionar esses extintores. A gente usa também, essa IT também é baseada aqui nessa norma da ABNT, a NBR 12693, equacionamento do sistema de extintores, preventivo por extintores de incêndio. Então, qual é o menor tamanho de extintor que eu posso usar? Extintor portátil. Para edificação, são esses tamanhos aqui, porque depende da capacidade extintora. Essa capacidade é definida num ensaio de laboratório, né, onde a gente tem uma determinada quantidade de combustível e aquele extintor de incêndio tem que conseguir apagar essa quantidade de combustível. Então, os menores que a gente vai ter é o CO2 de 4 quilos, dióxido de carbono, né? O de água pressurizada de 10 litros, né? E o de pó químico seco, que é o bicarbonato de sódio, de 4 quilos. Tá? Então, aquele extintorzinho que a gente usava no automóvel, de 1 quilo, não vai estar servindo aqui de 2 quilos, se usava no caminhão, né? Não vai estar servindo para uma edificação. Onde é que eu vou instalar os extintores, localizá-los, né? Um extintor, sempre tem que ter um extintor próximo da entrada principal, não mais do que 5 metros, entrada principal. Eu devo evitar que ele fique interno aos ambientes, né, dentro das salas, dentro dos laboratórios, dentro das oficinas, porque a localização fica mais dificultosa, né? A não ser que essa presença humana ali nesse local aumente o risco de incêndio. Aí sim, uma casa de máquinas, onde eu vou fazer uma manutenção, um laboratório de ensaio, né, onde eu vou fazer um serviço que possa gerar uma probabilidade maior de incêndio, eu tenho um extintor ali dentro, né? Tem que estar protegido da chuva, do sol, da maresia. E também sempre a regra geral é que ele tenha fácil acesso, visibilidade, fique num local onde ele não vai ser bloqueado pelo fogo, né? Nunca nas escadas, por conta do acesso ao próprio extintor e por causa da dificuldade da fuga. Em locais onde eu tenha menos de 50 metros quadrados, como é o caso de um mezanino, posso ter apenas um extintor. Mas normalmente a gente usa pelo menos 2 extintores por pavimento. A altura máxima de instalação 1,60 m e a altura mínima a gente convenciona aí 10 centímetros, para ele não ficar encostado no chão. Tá? Então ele pode estar sobre um suporte de piso ou sobre um suporte de parede. No máximo 1,60 m. No caso do extintor sobre rodas, né, eu posso
Como eu ia dizendo, aqui no caso de usar extintores sobre rodas, que a gente define como carretas, né, eu posso aí acrescentar 50% no caminhamento, na distância para chegar no extintor, justamente porque ele tem mais material, né, mais quantidade de agente extintor, né? Mas eu não posso usar exclusivamente o extintor sobre rodas por conta da mobilidade mesmo, né? Tá? E pelo menos usar 2 extintores por pavimento. A gente acaba distribuindo, né, aqui no Rio Grande do Norte, os projetistas acabam usando os extintores em pares, um de pó químico e um de água, ou um de CO2 e um de água. A instalação, então, seria isso, ter a placa de sinalização, né? O extintor na parede no máximo 1,60 m de altura, e se ele for num suporte de piso, pelo menos a 10 centímetros de altura. Como vai ser a sinalização? A gente pode usar uma faixa horizontal, né, na base do extintor, no piso, né, mas isso é só para galpões e garagens, tá, onde tem chance de materiais, assim, movimentação de materiais, está bloqueando movimentação e armazenamento de materiais, né, ou de veículos, está bloqueando ali o extintor. Essa situação aqui, um quadrado de lado de 1 m, né, com a borda de 10 centímetros, amarelo com borda vermelha ou vermelho com borda amarela. Antigamente se usava essas placas aqui com setas, né? Isso criou um paradigma e até hoje muita gente sempre tenta desenhar uma seta para indicar o extintor. Não é mais assim, tá? Também não preciso colocar a classe do fogo que o extintor apaga, porque isso tem no rótulo do extintor. Algumas empresas inventam aí, desenvolvem, né? Fazem um design aí de uma placa, mas isso não é recomendável porque pode confundir com a sinalização normal dos setores. Aí a gente precisa sinalizar o equipamento de incêndio, né? Alguém tenta mesclar isso no desenho do extintor com a seta, o tipo de extintor. Essa aqui é uma norma antiga aqui do Rio Grande do Norte, onde a gente tinha que colocar o telefone do Corpo de Bombeiros e o tipo de extintor. A norma hoje é essa, tá? Um pictograma branco fosforescente sobre um quadro vermelho. Os equipamentos de incêndio são sinalizados com a cor vermelha, tá? E normalmente, como eu já falei, a gente instala eles assim em pares. Como eu vou definir, então, quantos extintores eu preciso para um meu prédio, né? A primeira estimativa é pela área. Então, no caso aqui de um risco médio, você pegaria a área do prédio, divide ali por 250 metros quadrados, vai ter a quantidade de extintores. E aí você distribui esses extintores no prédio de maneira que ninguém ande mais de 20 metros para chegar no extintor. Não é 20 metros entre um extintor e outro, né? É 20 metros do ponto mais distante onde eu posso estar até chegar no extintor. E aí, se alguém andar mais de 20 metros, nesse caso do risco médio, se coloca mais um par de extintores, né? Ok, para sinalização no projeto de incêndio, né, na planta, lá no projeto preventivo de incêndio, a gente usa essa simbologia aqui, ó. A água é esse triângulo com uma bolinha em um X, né? Pó químico e CO2, esses são os mais comuns, mas na norma coloca também o extintor de pó ABC, que seria um quadradinho ali cheio, né? E outras categorias aí. Pronto, os extintores não são eternos, eles precisam de manutenção, né? E para determinar a necessidade dessa manutenção, eu tenho que fazer uma inspeção. Então, vamos começar definindo o que seria uma inspeção. Inspeção é o ato, né, de a gente comparar o real com um padrão. Essa inspeção pode ser feita de maneira, inclusive, remota ou automatizada. Tá? Posso ter um sensor, por exemplo, que acenda uma lâmpada no painel de um automóvel para indicar que o óleo não está circulando como deveria, né? Ou um ponteiro que indique que a temperatura está acima do que deveria estar. Então, sempre comparar um real com um padrão. Tá? Essa inspeção pode ser quantitativa ou qualitativa. Quantitativa vem de quantidade, né? Então, por exemplo, pressão, temperatura, no caso do extintor, principalmente o peso do extintor de CO2, a pressão do propelente, né? Do gás propelente. E a qualitativa tem a ver com a questão visual mesmo, de eu comparar com um padrão visual. Né? Por exemplo, a pintura do extintor, a condição de corrosão, de fissuras que pode ocorrer aí no mangote, a ausência do lacre, a ausência da sinalização, do rótulo, aí seriam as qualitativas. Critérios de inspeção, então, para a gente vistoriar os nossos extintores no próprio.
Oi, voltando aqui sobre os critérios de inspeção, né? Então, o que que eu vou usar para vistoriar meus extintores no próprio ambiente de trabalho, né? Se ele está com o lacre é um travamento que a gente usa no grampo de segurança. Se tem pressão no propelente, né, no gás do extintor. A data da última recarga, para verificar se não faz mais de um ano que esse extintor foi recarregado. A data do último reteste, se não fazem mais de 5 anos, né, que esse extintor foi retestado. Por que que eu chamo de recarga e não chamo de carga? Por que que eu chamo de reteste e não chamo de teste, né? Porque quando a gente compra o extintor, ele já vem com carga e já vem testado de fábrica, né? Então, o primeiro serviço que a gente vai realizar após a compra, né, após a aquisição, a instalação desse extintor, seria já um resserviço, né? Então, a recarga ou um reteste. O teste aqui, claro, é o teste de pressão hidrostático do cilindro, e a carga seria aqui trocar o agente extintor e também o propelente, né? Então, eu vou ver também as condições do cilindro, a corrosão, dano, né, por colisão, condição da válvula, do próprio mangote. E também as condições de instalação, sinalização, bloqueio, altura, se o extintor está extraviado, se não está onde deveria estar, né? Esse aqui, por exemplo, está errado, né? A gente pendurou a granada pelo grampo, né? Então, está errado, né? Você não pode pendurar o extintor, fixar o extintor pelo grampo de segurança, né? Esse amarelinho ali é o lacre, né? E aquele anel amarelo que a gente tem ali no gargalo do extintor, abaixo ali do manômetro, é um anel do ano, né? O Inmetro fixa uma cor de anel para cada ano, então vai mudando. Isso aqui é bom para a gente identificar o extintor no visual, né? Se ele poderá estar vencido, se ele pode estar vencido. A manutenção, então, ela pode ser corretiva, por exemplo, a gente usa a manutenção corretiva somente para aquelas coisas de perda de baixo custo, não é o caso do extintor de incêndio, né? Por exemplo, um pneu que fura do seu carro, você vai lá e conserta, né? Você espera furar para consertar, porque é a perda de baixo custo. Quando a perda é de custo elevado, por exemplo, o extintor falhar na hora do incêndio, né? O motor, por exemplo, fundir porque você não trocou o óleo, né? A gente chama isso de manutenção preventiva. Então é a que a gente vai estar usando nos extintores. Trocar a carga, fazer o teste de pressão, né? Porque a perda pode ser cara, né? E a preditiva é quando a perda é catastrófica. Por exemplo, um avião, né, tem que fazer uma manutenção preditiva, antecipar o futuro, porque o avião pode cair, né? Então, sensores de vibração, por exemplo, aí na fuselagem de um avião, vão indicar, por exemplo, a necessidade de uma manutenção antes que a vida útil das peças acabe. Aqui tem alguns componentes do extintor de incêndio, a gente vai estar verificando isso, né? Então, no caso do TEC Segurança, ele vai fazer a inspeção visual para indicar a necessidade da manutenção em oficina. Na oficina, você vai fazer as manutenções de nível 1, 2 ou 3, que são, por exemplo, a substituição do rótulo, no caso do nível 1, a substituição da carga, no caso do nível 2, a substituição do mangote, no caso do nível 2 aí. E a manutenção de nível 3 é o teste de pressão. Essas são feitas em oficina, que tem que ser credenciadas pelo Inmetro, esse serviço, né? Quem pode realizar esse serviço, então, empresas credenciadas no Inmetro. Alguns bombeiros, corpos de bombeiro, né, exigem também um cadastro no bombeiro, né, mas a regra geral é que eu tenho que ser licenciado pelo Inmetro. A garantia de serviço é de 1 ano, que vai ser também a validade da carga, né? Então, aqui tem alguns componentes, aqui é um dispositivo de segurança para sobrepressão, extintor, essa ranhura. No caso aqui do extintor de CO2, vocês podem observar que ele não tem, ele tem a espessura maior de parede, porque ele trabalha com uma pressão bem maior, né? E aqui alguns componentes de vedação do extintor, né? A manutenção do extintor é regida aqui por essa norma 12962 e fala da inspeção e da manutenção. Então, a cada 12 meses, né, do caso do cilindro, né, no caso do cilindro de CO2, a gente tem que também pesar ele a cada 6 meses, para ver se a pressão caiu, porque ele não tem manômetro, né, então a gente vê a pressão dele pelo peso do gás, né. E esse peso está marcado na válvula, somente para o extintor de...
Bom, como eu vinha dizendo, então o extintor de CO2 ele tem que ser pesado a cada 6 meses. A gente pode fazer essa verificação no próprio ambiente lá de trabalho, né, com a balança, e uma balança de precisão, e a gente verifica se esse peso caiu 10% da carga do peso total, né, do extintor. E esse peso total está marcado na válvula do extintor, só para o caso do CO2. Né? Os outros a gente confere pela pressão do propelente, no manômetro. E por fim, né, o teste hidrostático, né, um ensaio que se faz em oficina, a gente coloca o extintor dentro dessa campânula aqui da esquerda, e essa campânula é cheia d'água, a gente enche o extintor de água, instala ele aqui dentro dessa campânula e pressuriza ele também com uma bomba d'água de alta pressão, e ele tem que aguentar a pressão, né, e não pode deformar o cilindro também. Né. Se ele passar esses critérios de teste, você vai tirar ele do ensaio, secar, proceder à pintura, marcar primeiro, né, a data o ano do teste, né? Lembrando que a gente faz a cada 5 anos esse teste hidrostático, né? E aí vou recarregar. Se ele reprovar, vou ter que sucatear o extintor. Tá? Se ele reprovar nesse critério de deformação ou de ruptura mesmo ali do cilindro. Outro teste que se faz, principalmente no extintor de CO2, é o teste da rosca, né? Existe um calibrador de rosca e a gente tem um padrão ali, porque a deformação do extintor pode também comprometer a rosca do gargalo ali do extintor. Né? Ok, com isso a gente termina aqui a aula 3. Muito obrigado pela participação e vamos para a próxima.